noite, irmãos e irmãs de nossas redes sociais. Nós agradecemos a presença de todos e de cada um neste meio. E hoje à noite, como não poderia ser diferente, neste mês de janeiro, nós temos convidados especiais de casas, co-irmãs que participam das palestras públicas. E hoje à noite, Cláudia Scholl fará a apresentação da palestra Centro Espírita, Elo de Ligação entre a Terra e o Céu. Cláudia é uma trabalhadora incansável do movimento espírita, presidente do Grupo Espírita Seara do Mestre de Santo Ângelo, e nos traz esse tema tão importante para a reflexão da noite de hoje. Nós agradecemos a Cláudia por se fazer presente aqui, agradecemos todo o seu empenho, todo o seu estudo e sua dedicação para apresentar a palestra da noite de hoje. Cláudia, seja muito bem-vinda às nossas redes sociais da Casa Espírita Auxílio Fraternidade de Ijuí. Queridos amigos, queridas amigas, é com muita alegria que nós estamos reunidos para esses momentos de reflexão. E é com o coração feliz que nós agradecemos o convite que foi tão gentilmente realizado. E há 30 anos atrás, vocês lembram o que acontecia no mundo? Houve o bombardeio ao Iraque, aconteceu também o Pacto de Varsóvia, que foi dissolvido nesse ano. A dissolução oficial da União Soviética aconteceu. A Discovery coloca em órbita um satélite que começa a medir o buraco de ozônio na Terra. Morreu Freddie Mercury, vocalista do Queen. As músicas, algumas das músicas que faziam sucesso naquela época, 30 anos atrás, era Black or White, de Michael Jackson, Losing My Religion. E também, aqui no Brasil, Fernando Collor de Mello era o nosso presidente. Aconteceu lá no Rio de Janeiro, a segunda edição do Rock in Rio. Nelson Mandela e o Papa João Paulo II também fazem uma visita ao nosso país. Talvez alguns lembrem que Ayrton Senna conquista o Grande Prêmio no Brasil, que foi realizado em Interlagos. E as músicas que faziam sucesso, algumas que faziam sucesso aqui no Brasil, uma delas é O Amor, de Zezé de Camargo e Luciano, Beija Eu, de Marisa Monte. Você lembra de algumas dessas situações? E você lembra do que você fazia há 30 anos atrás? Talvez alguns pensem, mas faz bastante tempo, né? Quem sabe alguns que nos acompanham ainda estavam no mundo espiritual, se preparando, quem sabe, para reencarnar. Outros ainda eram crianças, aqui já encarnados, estavam brincando despreocupadamente. Quem sabe outros já na juventude, se integrando em alguma causa, pensando no que gostariam de fazer da sua vida, preparando-se para assumir a sua vida, a profissão, algum relacionamento, quem sabe. E outros até, quem sabe, já estavam mais maduros, mais experientes, já tendo constituído família, com uma profissão estabelecida e nas coisas da vida, do dia a dia. Mas há 30 anos atrás também acontecia algo muito importante que iria impactar a vida de muitas pessoas. E isso aconteceu e, com certeza, impactou muitas vidas. No dia 1º de janeiro, estava nascendo a Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Uma casa espírita que é nossa amiga, é nossa irmã, e por isso nós estamos aqui hoje na nossa casa espírita, o Grupo Espírita Seara do Mestre,
fazendo essa reflexão e fazendo essa homenagem a essa casa, que é a nossa casa co-irmã e que a gente sente ela muito próxima. A nossa surgiu 1 ano antes, atualmente tem 31 anos e meio de atividades, e nós temos muitas afinidades entre as pessoas que laboram na Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, que é carinhosamente chamada de O-Fraternidade, que é uma palavra muito linda e que representa muitas coisas boas. E nós estamos então trazendo o nosso abraço pessoal a todos, a todas as lideranças, a todos aqueles voluntários, trabalhadores que laboram na casa. E também trazemos o abraço de toda a família Seara, a família SEAF. E nós chegamos até aqui, certamente, muitos foram chegando ao longo do tempo à Casa Espírita, ao Fraternidade. Outros, quem sabe, foram fundadores, começaram lá no princípio e foram chamados também a servir em outros lugares, em outras searas, ao convite do Mestre, mas todos deram a sua contribuição. E aí uma imagem de um momento mais antigo da casa, da construção, dessa ampliação do espaço físico da casa, e que a gente chegou a visitar e acompanhar, mas essa imagem nos remete a pensar em construção. E muito antes de uma casa espírita existir no plano físico, ela já foi pensada, já foi sonhada, foi planejada lá no mundo espiritual. O espaço físico vem muito tempo depois desse planejamento que é feito no mundo espiritual, pela equipe espiritual, pelos mentores espirituais que se responsabilizam por toda essa execução desse planejamento, e quem sabe por muitos que estavam também lá no mundo espiritual preparando-se para reencarnar e que participaram e engajaram-se nesse projeto. E depois a Casa Espírita ela se concretiza, esse é o objetivo, que ela se concretize no mundo físico para que possa cumprir seu planejamento, os seus projetos, as suas propostas, os seus propósitos, que devem ser os propósitos do Cristo. E seja ela um espaço próprio, um espaço locado, um espaço grande ou um espaço bem pequeno, não é isso que determina o tamanho da casa espírita e nem a grandeza da casa espírita. O que mostra realmente o tamanho e a grandiosidade da casa é o trabalho que ali se realiza. E aí nós convidamos todos a pensar o que é um centro espírita, o que é uma casa espírita. Nós fomos buscar resposta para isso e num dos opúsculos que a nossa querida Federação Espírita Brasileira institui, organiza, para nortear, para fazer reflexões, para nos dar a filosofia de trabalho, vemos uma denominação que é muito linda. Esse opúsculo é Orientação para o Atendimento Espiritual no Centro Espírita. E lá nós vamos ver que os centros espíritas, ou podemos dizer casas espíritas, sociedades espíritas, grupo espírita, não importa, mas o centro espírita são uma espécie de janelas abertas para o céu e tem como missão o estudo e a prática da doutrina dos imortais, porque quem nos trouxe a doutrina espírita foram os imortais, os espíritos que quiseram trazer, sob o comando do Mestre, essas informações e essa possibilidade àqueles que estão encarnados na Terra. Agora somos nós.
Já foram outros antes e outros virão que precisam desse espaço para o desenvolvimento das suas potencialidades de espíritos imortais. Então, olhem que lindo, a casa espírita é essa janela aberta para o céu. É o que nos diz, e por isso escolhemos esse título, é esse elo de união entre a terra e o céu, inspirados naquele livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Então, esse espaço em que nós convivemos, encarnados e desencarnados, laborando no mesmo projeto. Um centro espírita é um poço de atendimento lá no mundo espiritual, materializado aqui na Terra. É esse local que nos acolhe, que nos orienta, que nos dá uma nova perspectiva. Nesse opúsculo também, continuando essa reflexão, está ali escrito que neles, nesse espaço, no centro espírita, iluminam-se os espíritos, aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade, do trabalho, da tolerância, a fim de poderem avançar no rumo da plenitude. Então, nós vamos nos iluminar através dessa experiência da convivência fraternal, que às vezes não é tão fraternal assim, porque a convivência ela gera alguns conflitos, alguns atritos, que fazem parte da experiência da convivência para que a gente possa aprender a fraternidade. Aprender a se deixar de lado para respeitar o outro, aprender a ouvir a opinião, a ideia do outro, aprender a exercer a solidariedade quando eu e esse outro conseguimos nos deixar de lado, deixar o meu querer de lado para pensar naquele outro que sofre, que bateu na porta da casa espírita porque está com algum conflito, alguma demanda e que precisa do nosso apoio, do nosso amparo, e é assim que nós vamos avançando no rumo da plenitude que todos nós precisamos construir e que é a nossa tarefa. Vocês conseguem, aprimorando assim, aprofundando o olhar, perceber algo importante e conhecido nessa imagem? Tem algo conhecido para você? Está um pouquinho difícil? Tenta pedir para Jesus, Senhor, que eu veja como fez o cego de Jericó. Mas a gente vai dar uma ajuda. Tem algo conhecido aqui? Tem algo importante? E agora? É a casa espírita. É o Fraternidade. Que talvez tenha começado pequenininho, pensando em estrutura física, e que agora é uma grande casa, tanto no aspecto da construção material, quanto das múltiplas atividades que ali se desenvolvem. E o que a gente sente ao olhar essa imagem? Quando você pensa na casa espírita, o que você sente? Certamente são bons sentimentos, de alegria, de acolhimento, de fraternidade, quem sabe agora de saudade, porque nesse momento em que estamos vivendo uma situação de distanciamento, de que pela preservação da vida aqui, os espíritos nos falam que é o primeiro direito que nós precisamos fazer, todos os movimentos para preservar a vida, nós não estamos tendo essa possibilidade da convivência próxima no espaço da casa espírita. Então, muitos de nós sentimos saudade, sentimos respeito, sentimos a importância que esse espaço tem na nossa vida e, quem sabe agora, valorizamos muito mais essa possibilidade. Então, certamente, se nós fizéssemos um levantamento, todos diriam dos seus bons sentimentos com relação à casa espírita, a essa casa espírita, a aniversariante que está na maturidade nesse momento, das suas ações, das suas atividades. E vamos pensar como será que o alto
enxerga a casa espírita, o Fraternidade? Porque com certeza, e a gente pode falar isso com toda a convicção, vamos dizer assim, que essa casa, que o Fraternidade, que a Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade não quer ter o nome espírita só lá na fachada, como tem uma placa bem grande para que qualquer pessoa que passe lá na rua, está subindo ou está descendo, porque ela fica num espaço da rua um pouquinho íngreme. Então, até a pessoa vai ter que diminuir um pouquinho, né, a velocidade quando está passando ali, que ela enxergue que ali é uma casa espírita, e é uma casa acolhedora, que tem um jardim tão bonito na frente, que tem aquele espaço dos bancos ali para as pessoas ficarem, não só virem para ficar na palestra, mas ter esse momento. E a gente sabe que a intenção não é ter o nome espírita, mas ele está ali para identificar que é uma casa espírita, só no nome. Mas como será que os benfeitores enxergam? Como será que é essa ambiência espiritual da casa? Quem são os espíritos que estão ali laborando junto com os encarnados que a gente enxerga, que nos acolhem quando a gente chega, às vezes, com alguma aflição, um problema na família, algo que não está funcionando bem na nossa vida. E o alto certamente enxerga com respeito pelo trabalho que é desenvolvido. E nós poderíamos dizer que do alto, e se pudéssemos enxergar essa ambiência, veríamos que essa casa espírita é realmente um templo. Não talvez o templo que a gente pensa, uma igreja, ou um templo budista, mas esse lugar que é sagrado, no sentido de a gente entender essas presenças, essa possibilidade de estar se ligando a Deus, aos benfeitores que estão ali, auxiliando, buscando infundir boas ideias. Então, esse espaço é realmente um templo, é um lar. E todos nós devemos sentir a casa espírita como esse lar, como esse segundo lar, o nosso, que nós temos, e um lar que nos acolhe, que nos aconchega, que nos oferece a oportunidade de convivência. Certamente também é uma oficina de trabalho, de aprendizados, de esforço, de convivência, de aprender a realizar, fazer. E a gente sabe que isso acontece na casa espírita. Quantos de nós já tivemos a experiência? Chegamos, começamos a assistir a palestra, depois ouvimos falar que tinha uma possibilidade de entender mais a doutrina, e a gente foi para o grupo de estudos, começou a conviver, aprender mais, e aí percebeu que tinha a possibilidade de trabalhar, de se integrar em alguma atividade na casa espírita. E a gente foi se integrando, foi para a recepção. Quem sabe alguém que veio da área jurídica descobriu a habilidade de trabalhar na evangelização. Aquele que era muito tímido, que não tinha coragem de se expressar, começou a participar e virou um expositor espírita, que ele nunca imaginou que pudesse ter essa condição ou até ter a coragem de se expor, porque é uma exposição. Mas expor-se para expor a doutrina espírita. Então, é essa oficina de trabalho. E não há atividade mais ou menos importante na casa espírita. Todas são importantes. Todas são consideradas. Todas são dignas e nos ajudam a dignificar a nossa vida. A casa espírita é também um hospital, às vezes é um pronto-socorro, uma UPA, esse lugar do pronto atendimento em que a pessoa chega com aquela situação muito complicada e vai receber ali os primeiros cuidados para que ela possa se recompor. E a casa espírita é uma escola,
é essa escola de almas, é a escola do Espírito, e nós somos os Espíritos. E olha que alegria a gente poder estar na Casa Espírita, e agora nesse espaço virtual, porque a Casa Espírita alargou os seus horizontes, as suas paredes, e às vezes a nossa casa virou a Casa Espírita também. Porque lá, estando na nossa casa, nós estamos reunidos, e esse é um dos momentos, escutando a palestra, depois recebendo o passe espiritual, as irradiações, participando dos momentos de estudos e recebendo ajuda espiritual e tendo a presença dos benfeitores entre nós, no nosso próprio lar, mas essa grande ambiência da Casa Espírita. Então, a Casa Espírita é essa escola do Espírito, é onde nós vamos aprender tantas coisas. Às vezes a gente tem que desaprender muitas coisas, porque a gente vem com ideias pré-concebidas, coisas que a gente já vivenciou e que vai desaprender, oferecer espaço para aprender outras, que a doutrina espírita vai nos falar, como as leis naturais que Deus criou, reencarnação, algo que talvez a gente nunca tivesse pensado. Na possibilidade, eu tinha resistência, eu não acredito em reencarnação. Mas você chega na Casa Espírita e começa a entender a lógica da reencarnação, de que a vida não termina com a morte, de que nós vamos voltar a nos reencontrar, que nós vamos conquistar a angelitude, entendendo então a justiça e a benevolência de Deus, ressignificar a nossa relação com o Pai, que talvez a gente pensasse que fosse alguém que nos castigava, que estava ali anotando os nossos erros, e que vamos entender que não, que Deus é o Pai, que nos oferece sempre a nova oportunidade para refazer, para recomeçar, que é o que Jesus veio ensinar. A própria figura do Mestre, o seu propósito, nós vamos conseguir entender de uma maneira diferente e mais profunda, com a possibilidade de estar estudando na escola do Espírito, que é a Casa Espírita. Então, por todos esses motivos, agora nós vamos trocar o título da palestra, não é Centro Espírita, é Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade, é esse elo de união entre a terra e o céu, que nesses dias está completando seus 30 anos. 30 anos de atividade ininterrupta, divulgando o bem, semeando o amor, semeando a paz, salvando muitas vidas. Quem sabe a nossa vida foi salva quando a gente foi para a Casa Espírita. Salva, quem sabe, literalmente, porque muitas pessoas chegam à Casa Espírita com a ideação suicida, pensando em terminar com a vida, achando que não tem mais sentido no viver. Mas também a gente pode pensar que a nossa vida foi salva do materialismo, do egoísmo, do egocentrismo, do orgulho, da vaidade, da ambição, porque nós conseguimos entender de maneira diferente e nos enxergar de maneira diferente, e enxergar um propósito diferente para a nossa vida e para a criação. E de quem é o Centro Espírita? Continuando nas nossas reflexões, será que a Casa Espírita é do presidente? É da Marileda? É do Marco? É do Garay? Da Bea? Nós sabemos que a Casa Espírita tem uma direção, sim, tem a diretoria material, que é importante, que tem tarefas, que está lá escrito no estatuto, e que vai procurar implementar todos os propósitos da casa, zelar tanto pela parte material como pela boa divulgação, correta divulgação do Espiritismo, e tem uma direção espiritual também da Casa Espírita. Mas o Centro Espírita é do Cristo. É Ele que é o condutor, deve ser o condutor da Casa Espírita. E para quem é o Centro Espírita? É para todos, é para todos nós. Para os espíritos que vêm, que são trazidos para o atendimento, que são amparados, mas em especial para nós, os encarnados,
que precisamos nos matricular nessa escola do Espírito e pensemos quantas pessoas desesperadas, sofridas, em busca de apoio, em busca de conforto, em busca de respostas, em busca do pão material ou do pão espiritual já chegaram. Quantos já chegaram no Fraternidade como a última alternativa? Eu já fui em tudo que é lugar e não encontrei. Não encontrei amparo, não encontrei resposta e se encontraram ali. Encontraram o porto seguro, encontraram o colo, encontraram a diretriz para as suas vidas, a mensagem de Jesus. Quantos já ressignificaram a sua vida no contato, na convivência desse espaço? Quantos já ressignificaram a sua relação com Deus, com a divindade, com o outro, com a sua família? Quantos conseguiram a reconciliação com alguém querido? Quantos conseguiram perdoar? Quantos crimes já foram evitados porque a pessoa chegou na casa espírita e conseguiu compreender e receber essa ajuda? No livro Amanhecer de uma Nova Era, que é uma literatura muito pertinente e especial para os dias que estamos vivendo, para entendermos esse panorama, essas situações atuais, e que faz parte de uma trilogia, agora já saindo e estamos aguardando ansiosos a nova obra do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que começou com Transição Planetária, depois esse Amanhecer de uma Nova Era, o Perturbações Espirituais e agora a quarta obra, No Rumo do Mundo de Regeneração, que aguardamos. Mas nesse, aguardamos o livro e aguardamos também o mundo de regeneração. Mas nesse, o Amanhecer de uma Nova Era, que é o segundo e que não precisa ser lido nessa ordem, pode ser lido aleatoriamente, mas é uma obra bem interessante, porque além de nos mostrar, teoricamente, esse amanhecer, complementando o que Kardec vai nos trazer de reflexão no capítulo 18 do livro A Gênese, que vai falar sobre os sinais dos tempos. Manuel Filomeno de Miranda, então, vai falar sobre esses momentos que estamos vivendo e muitas das ações que se desenvolvem dentro da casa espírita. Então, é um livro também que precisa e deve ser lido pelos espíritos. E Manuel Filomeno de Miranda, então, é convidado a integrar uma equipe que iria prestar o atendimento em uma casa espírita que estava sofrendo assédio espiritual inferior de espíritos malfeitores que procuram derrubar o trabalho proposto pelo Cristo no Espiritismo. E ele então vai integrar a equipe que é coordenada por Bezerra de Menezes e quando se preparam para vir, eles vão observar algumas atividades desta casa espírita. E não vamos pensar que é somente essa casa espírita que vai ter esse tipo de assistência, esse tipo de presença espiritual superior. Ele está descrevendo aquela situação, mas é para toda a casa espírita séria, existe esse tipo de amparo. Então, eles observaram o momento da palestra. O orador estava iluminado e inspirado pelo mentor. Então, essas descrições que nós vamos fazer agora, elas vão nos mostrar o que acontece quando a gente está participando de uma reunião espírita, de uma palestra espírita, e mesmo nesse momento em que nós não estamos presencialmente na casa espírita, isso também acontece. Porque o expositor, ele prepara, no caso falando da palestra, a sua exposição, faz o roteiro, pesquisa, estuda. E isso faz com que ele seja digno de receber o amparo da espiritualidade. E dentro desses conteúdos que ele preparou, o mentor espiritual vai atuar para escolher as informações que aquelas pessoas que estão assistindo precisam para o seu soerguimento, para devolver a esperança, enfim, dentro das demandas que cada um pode ter nesse momento. Então, era um momento da exposição doutrinária. E
Manuel Filomeno vai descrever toda essa ambiência espiritual, que a casa espírita, e ele diz isso literalmente no livro, é um laboratório de auxílio, é um santuário de amor. E ela recebe um expressivo número de pessoas de ambos planos da vida para receber, então, a orientação, a paz para as aflições. E, no caso, aquela sociedade espírita, ela foi acordado entre os fundadores, entre os diretores, os gestores, que ela ficaria aberta a maior parte do tempo para poder acolher a todas essas pessoas necessitadas. Então, haviam muitas atividades acontecendo ali, porque o sofrimento não tem hora para acontecer. E o socorro precisa chegar e ser acessível quando ocorre a dor. Então, era o momento da palestra, as pessoas estavam concentradas. E aí ele vai nos descrever que estava chegando o fim da palestra e a prece final. E logo depois, nesse momento da prece, então ao fim da palestra, haveria esse momento do passe espiritual. E ele descreve que a unção que a todos dominava produzia uma vibração de alta potência, que era correspondida por verdadeira chuva de fascículos de luz, que caíam sobre todos que estavam ali compenetrados, assistindo, penetrando-os, enquanto alguns espíritos benfeitores assistiam os seus afetos, envolvendo-os em ondas sucessivas de harmonia balsâmica. Então, pensemos que nesse momento em que nós estamos aqui refletindo, os benfeitores estão conosco, estão nos atendendo, tem os nossos afetos que já desencarnaram, que já podem vir, estão também nos ajudando. Então, como é importante a gente se concentrar, se desligar das coisas do dia a dia, das nossas preocupações, para abrir esse espaço. Nós também podemos ser essa janela aberta ao céu para receber a ajuda dos benfeitores. E continuando a observação, então eles viram uma jovem que estava perturbada, confusa, e Bezerra de Menezes faz a questão de chamar a atenção sobre ela, num lamentável estado depressivo, que estava numa angústia muito grande e era vampirizada ou assediada por um adversário perverso que tentava absorver, então, as energias dela. E ela estava assim num certo torpor, mas no momento da prece, do passe, ela começou a chorar. E essas lágrimas fizeram com que ela conseguisse relaxar, fazendo uma catarse dessas emoções doentias que eram dela, algumas, e que eram potencializadas por essa influência espiritual nefasta. E naquele momento da prece ela começou a pensar na vida dela, na sua infância que teve dificuldades. A mãe dela desencarnou quando ela era muito novinha. Ela teve então, o pai teve segundas núpcias e a provável mãe, como alguns chamam madrasta, não foi muito afetuosa, então ela sofreu todo esse tormento psicológico decorrente da perda da mãe, dessa presença dessa outra pessoa que não lhe cuidou, e nesse momento ela conseguiu fazer todo esse processo de pensamento e abrir espaço para ajuda. E aí um dos espíritos encarregados do passe se acercou dela, começou ali enviar bons fluidos, deslindá-la desses fluidos que o inimigo a envolvia. E aí, Manuel Filomeno de Miranda vai descrever, naquele instante, a genitora, a mãe, radiosa, acercou-se-lhe, beijou-a ternamente, balbuciando palavras de ânimo, de encorajamento, que ela captava, não as palavras, mas aquele estímulo abençoado. E ela tinha chegado, então, com a ideia de suicídio na casa espírita,
E a mãe já estava se acercando dela há bastante tempo, conseguiu fazer com que uma familiar, uma prima, a trouxesse até a casa espírita, para que ela pudesse receber ajuda. Então, ela começou a receber todo esse aporte que estava planejado, nesse momento em que ela se abriu, conseguiu se abrir para isso, na ambiência da casa espírita. Passado esse momento da prece, ela começa a dizer para a familiar: eu não sei o que se passou há pouco, eu somente consigo constatar que eu fui invadida por uma paz que há muito tempo eu não sentia. Eu tive a sensação de sentir a minha mãe presente, que me balbuciava palavras, encorajando-me. Uma estranha ocorrência tomou conta de mim, como se eu tivesse me libertado de alguma coisa. E aquilo que estava me esmagando, a angústia que me esmagava o tórax e me detinha na ideia fixa do suicídio, passou. Pude orar, coisa que não fazia há muito tempo. E a então, segurou a mão daquela a quem ela havia conseguido trazer, estava sorrindo, estava satisfeita e disse para ela: amanhece uma nova era para você. Jesus ouviu as rogativas e você está sendo abençoada pela oportunidade do refazimento. Mas isso, porém, não representa a cura. Você precisa fazer o caminho, o esforço, os benfeitores vão auxiliá-la, mas você precisa fazer a sua parte. Essa batalha você a vencerá com esforço próprio e com as bênçãos do céu. Não abandone o recurso benéfico agora ao seu alcance, mas permaneça vigilante. E é o que acontece muitas vezes na casa espírita. A pessoa começa a melhorar, recebe todo o amparo e às vezes não volta mais. Então, que nós possamos valorizar esses momentos e a oportunidade que a gente tem na casa espírita de receber toda essa ajuda que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda vai nos descrever nessa obra, além de outros auxílios. E ele também descreve, na visão espiritual, a facilidade ou a dificuldade de auxílio, tendo em vista a adesão ou não aos bons propósitos de renovação. Então, eles observando, terminou a atividade da casa espírita, as pessoas iam se retirando, né? E alguns reclamando: eu vim buscar uma mensagem do meu familiar desencarnado e não recebi. Uns criticando o tempo de demora da palestra. Quanto tempo muitas vezes nós dedicamos a olhar lá nas redes sociais, tantas coisas que não têm tanta importância, às vezes que vão nos envolver em vibrações negativas, e não encontramos tempo para ficar 45, 50, uma hora de tempo escutando algo que pode fazer toda a diferença, não só nessa encarnação, mas como na nossa trajetória de espíritos imortais. Manuel Filomeno até descreve uma que reclamava e a outra, a companheira, lhe dizendo como era importante aproveitar o momento, e ele disse: você é espírita demais, e foi embora, não querendo as orientações libertadoras que a doutrina espírita nos propicia através desse espaço que é a casa espírita. Então, nós vemos com essa reflexão a importância das terapias espíritas, da palestra que nos renova, do estudo da doutrina que nos dá uma nova compreensão, do atendimento fraterno, essa possibilidade de receber, dentro das nossas demandas, a orientação, o apoio, o consolo, a diretriz, do passe, que nos auxilia nessa renovação fluídica, de todo esse acolhimento, dessa renovação que estamos falando, e dessa continuidade do atendimento que vai acontecer, até no momento do sono. Quando a gente dorme,
nos desdobramos e continuamos a receber o amparo, nos encontramos com os nossos entes queridos, nos encontramos, quem sabe, com aquele nosso desafeto para retomar, para perdoar, para fazer algum acerto no sentido de ressignificar aquele relacionamento que em algum momento foi perturbado e agora viramos desafetos. E precisamos nos transformar em afetos, quebrar as algemas do ódio. E Manuel Filomeno vai nos dizer que demos-nos conta, nesse instante, de que todos aqueles acontecimentos não eram resultado do acaso, mas da assistência de um espírito nobre que a amava. E assim acontece conosco. Temos espíritos nobres que nos amam e que nos encaminham para o lugar certo, para encontrar a pessoa certa, para chegar no local que nós precisamos para nos modificar. E ele continua dizendo, reflexionando em silêncio, procuramos entender os divinos desígnios que sempre encontram recursos valiosos para a solução de todas as problemáticas geradas pela ignorância ou pela imprevidência humana. E nesse livro, O Amanhecer de uma Nova Era, nós vamos ver o amor que os benfeitores têm para com todos, para com aqueles que, quem sabe, a gente ache o mais desprezível, que não merecia. E não é assim que os benfeitores os enxergam e nos enxergam. Eles nos enxergam como irmãos, como filhos de Deus, como alguém que tem potencialidades. E o trabalho deles é nos direcionar para esse caminho. E o que nós estamos fazendo aqui na Casa Espírita? Já paramos para pensar? Nós estamos aproveitando todas essas possibilidades? Nós estamos nos beneficiando desses conhecimentos, dessas reflexões, para nos transformar? Nós estamos nos beneficiando de tudo isso para ter esse espaço de renovação, que se dá principalmente através do trabalho, do servir, do aprender a se deixar para cuidar do outro, de fazer o esforço para não ser da mesma forma que eu fui até agora e que não estava dando muito certo. E a benfeitora Joana de Ângeles vai nos lembrar, no livro Liberta-te do Mal, rogaste antes do berço a bênção da reencarnação. No mesmo texto ela diz, nós, no caso, rogamos aos guias espirituais que intercedam por nós, que nos apadrinhem na nossa reencarnação. Porque às vezes a gente não tem mérito, mas eles nos apadrinham para que a gente possa, eu vou assinar embaixo e vou tentar ajudá-la para que ela possa aproveitar agora essa nova oportunidade, porque as outras não deram certo. Mas ela precisa se renovar, então eu vou apadrinhar, eu vou me responsabilizar a cuidar dessa pessoa. Então, conhecer a doutrina espírita faz parte do nosso programa existencial dessa reencarnação, com certeza, para que a gente possa fazer essa evolução consciente. Não mais agir intempestivamente, não mais repetir os mesmos erros que às vezes estão cristalizados em nós, mas para nos renovarmos. E a Casa Espírita, a doutrina espírita faz parte desse programa. E tem recurso melhor do que esse? Para quem entendeu a doutrina espírita, vai ver que não, que nós somos privilegiados. Não que as outras religiões não possibilitam, elas possibilitam sim, para aqueles que se afinizam com ela. Cada nós somos pessoas diferentes, temos perspectivas diferentes, ideias, vivências diferentes. E nós que estamos no Espiritismo precisamos reconhecer e sentir, certamente sentimos que ela é especial para nós. E a Casa Espírita é esse espaço que nos possibilita essa vivência do Espiritismo. Então, pensamos na Casa Espírita como essa imagem. O que ela nos gera? Acolhimento, amor,
tranquilidade, porto seguro. E o que a gente faz quando nós estamos em dificuldade? A gente quer isso, quer acolhimento, quer um colo, quer um porto seguro, quer alguém que nos dá um abraço, a segurança que nos falta. E o espírito de Djalma Montenegro de Farias nos fala sobre isso na Casa Espírita, e o Fraternidade é isso. O templo espírita é como um colo de mãe. Tem coisa melhor que um colo de mãe? Narrando a verdade atraente e bela ao filho querido. E com o Espiritismo e na Casa Espírita a gente encontra essa verdade, que é atraente e bela, que já falamos lá no início. A vida não termina, nós vamos continuar vivos, nós podemos nos renovar, por pior que tenha sido a nossa ação, a nossa escolha, nós vamos ter uma nova oportunidade. Jesus não é um ser inatingível, é o nosso irmão, que veio nos mostrar o caminho. O Pai, que é Deus, não é um juiz inclemente. A gente não vai para o inferno. Essa verdade atraente e bela, a Casa Espírita, a doutrina espírita, vai nos narrar. Então, o Centro Espírita é essa importante célula, é a célula ideal para plasmar essa comunidade dos homens felizes do amanhã. Dessa felicidade plena que nós queremos e que estamos construindo, oferecendo-lhes o contributo do respeito e da fraternidade, da atenção e do bem. E olha só o que o João Cleofas nos fala: nós devemos honrar-lhe as estruturas doutrinárias com a nossa presença e a nossa ação. Estar presente, se sentir integrante da Casa Espírita, com a nossa ação, com o nosso trabalho, pelo menos 2 vezes por semana. Para quê? Para a gente estudar, porque quem deseja realmente conhecer o Espiritismo precisa estudar. E para a gente poder trabalhar, porque é o estudo e o trabalho que vão nos libertar. Então, esse é o dever de todo espírita, que todo espírita deve se impor, a benefício da divulgação da doutrina que ama e que o liberta da ignorância. E é essa união de todos que faz acontecer na Casa Espírita. O voluntariado é a riqueza da Casa Espírita. É aquele que entendeu o Espiritismo, entendeu como fazer para evoluir, vai se integrar nas atividades, nas ações, na Casa Espírita. E isso não é obrigação. O trabalho na Casa Espírita não é obrigação. Se a gente ainda acha que está fazendo um favor para a Casa Espírita, para o Centro Espírita, realizando um trabalho voluntário, nós estamos completamente equivocados e não entendemos a proposta. Aquele que só vem quando quer, quando pode, quando não tem algo mais importante para fazer. O trabalho na Casa Espírita é realização, é alegria. A gente é mais saudável, se recupera muito mais rápido das doenças. Se tiver que desencarnar, porque nós vamos desencarnar, vai desencarnar mais tranquilo, vai entender o processo, não vai ser tão revoltado, porque vai ter que desencarnar, porque entendeu, vai ficar vivo. Já pensamos o quanto nós ganhamos na Casa Espírita? Nós ganhamos paz, nós ganhamos a alegria de viver, amizade saudável, sincera, que a gente sabe que pode contar. Quem sabe a gente se encontra realmente com alguém que é um desafeto. Mas tem lugar melhor para a gente ressignificar, fazer as pazes do que na Casa Espírita? Nesse ambiente cuidado, fraterno. A gente vai estar pensando naquele sentimento negativo, mas pensa, um de nós errou, eu preciso ressignificar isso. E quem perde quando a gente se afasta é a Casa Espírita. Vai dar algum probleminha, vão ter que me substituir lá na recepção, no atendimento fraterno, mas vai ter outro, porque Deus, Jesus sempre vai mandar um voluntário novo. Quem vai perder sou eu. Quantas vezes a gente gasta com medicação, com tratamentos, e precisamos disso. Mas às vezes parece que falta algo, e que a gente consegue quando a gente se integra em algo que é positivo.
Quanto a gente pagaria para encontrar paz na família, se reconciliar com o filho, e que com esses conhecimentos a gente consegue construir. Porque esse é um espaço que é guiado pelo Mestre. E aí a gente precisa entender, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deixar cada vez mais de lado o meu querer, que é pequeno, que é falho, para deixar que a vontade do Cristo prevaleça. A vontade do Cristo num âmbito geral, mas a vontade do Cristo também para mim. Porque o Cristo tem um propósito para a minha vida. Ele me conhece. Ele conhece todas as ovelhas do rebanho pelo nome. E se alguma se desgarrar, e provavelmente nós somos algumas dessas, ele vai lá, deixa as outras lá no aprisco que estão em segurança, que sabem como é que é, e vai buscar. E olha bem para dentro de ti e tenta pensar se se identificar, se você não é uma ovelha que se desgarrou, Jesus foi lá buscar e te trouxe aqui. Para que agora você pudesse encontrar o caminho certo. E o que a Casa Espírita espera de nós? Esse espaço tão lindo, a Sociedade Espírita de Auxílio e Fraternidade. Espera a nossa presença, porque a casa foi construída para nós, para nos beneficiar com esse espaço, com esses conteúdos. A Casa Espírita espera que a gente estude o Espiritismo, para poder divulgar melhor o Espiritismo, mas para que a gente possa se renovar com esses princípios. A Casa Espírita, a doutrina espírita espera de nós, não nos obriga, mas espera que a gente vivencie aquilo que a gente aprende, que é aquilo que a gente faz na rua, no trabalho, no nosso lar, quando a gente está no trânsito, seja de acordo, em consonância com aquilo que a gente já entendeu, que as nossas condutas, que os nossos valores se aproximem cada vez mais da boa nova que Jesus veio trazer para nós. A Casa Espírita espera o nosso comprometimento, porque é a união dos nossos esforços que faz acontecer as ações na Casa Espírita. Então vamos pensar, aqui eu já consigo renunciar em prol da atividade com o Cristo. Eu já consigo renunciar a um momento de lazer, quem sabe, a um domingo, 1 hora do domingo para estar na casa, na palestra, para me dedicar a algo. Eu estou me qualificando para isso, para servir e me aproximar do Mestre. E a Casa Espírita espera a nossa entrega. Entrega a essa proposta que é do Mestre e que é para nós, para a nossa renovação. Então, que possamos cada vez mais valorizar essa possibilidade de contato com o Cristo, que é o Consolador. Quando Jesus se reuniu pela última vez, na última ceia, com os seus discípulos, ele estava os preparando para um novo momento, para que eles dessem continuidade ao trabalho. E ele deu um novo mandamento a eles, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E essa é uma diretriz para eles, mas para nós também. Por que nós sofremos tanto a humanidade? Porque nós ainda não aprendemos essa proposta do Cristo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Estariam resolvidos todos os nossos problemas. Nós já seríamos um mundo nem de regeneração, já seria um mundo feliz ou ditoso se a gente seguisse essa recomendação. Mas como a gente caminha lentamente, passo a passo, ainda é um pouco rebelde, Jesus, vendo isso lá para esse futuro, e agora estamos aqui 2000 anos depois, disse, eu me vou, mas no momento certo eu vou enviar um outro Consolador, que fique convosco até o fim dos tempos. E Jesus mandou esse Consolador,
que é a doutrina espírita, que vem nos curar as feridas, que vem secar as nossas lágrimas, que vem caminhar conosco na nossa trajetória. E o Senhor da vida, que é Jesus, está conosco. E só quem foi tocado pela dor sabe dessa importância desse Consolador. E talvez foi esse o motivo que nos levou à casa espírita. Talvez foi esse o motivo que levou você a buscar o Fraternidade em algum momento, porque estava varado de dor. E você chegou ali e encontrou tudo aquilo que estava buscando. E pense para que nós possamos ir nos encaminhando para esse final das nossas reflexões e cada vez mais valorizando a casa espírita, essa casa espírita. Certamente alguns de nós já fomos fãs de alguém, a gente, quando é fã, né, tem um ídolo, a gente às vezes compra coisas daquele nosso ícone, vai lá, fica horas na fila para enxergar, assiste de madrugada um programa em que aquele vai aparecer, enfim. Quantos aí mais antigos ficaram horas esperando lá o bichinho da Parmalat para comprar, para ter a coleção, para dar para o filho, por exemplo. Por que a gente faz isso? Porque de alguma forma a gente encontra alegria, prazer, um significado naquela ação. E nós somos fãs, nós amamos também o Fraternidade. O que a gente sente quando não pode ir na casa espírita? Que renúncias você faria pela casa espírita? Por amor, por alegria, porque aquilo te dá satisfação. Pensa na experiência maravilhosa que você já viveu na casa espírita. Pensa nessa oportunidade ímpar de estar contribuindo com um mundo melhor através desse espaço, desse trabalho, da alegria de servir, de encontrar razão para a sua vida e de devolver a alguém a razão de viver. Pensa que você, que eu, somos espíritos ainda endividados, ainda de provas e expiações, por isso que a gente reencarnou aqui. E poderíamos ter nascido numa condição bem difícil, mas nós tivemos a oportunidade de reencarnar. Quem sabe a gente tem um débito com um assassinato, com um suicídio, poderíamos reencarnar numa situação muito penosa e dolorosa, mas alguém deu o aval para que a gente retornasse assim nessas condições e em conhecer a doutrina espírita pudéssemos, através do atendimento fraterno, da recepção, onde a gente foi se integrar nas ações da casa espírita, do passe, do exercício da mediunidade, reparar os débitos, atendendo irmãos em situações como a que nós, em algum momento, nos comprometemos negativamente. A nossa dívida para com Jesus, para com os benfeitores, para com o Espiritismo, é quase que impagável. A gente não tem como precificar. E tem coisas que são essenciais que não têm preço. Que nós possamos cada vez mais valorizar a casa espírita e envolver a casa espírita nesse sentimento de amor, de gratidão. Não tem outra palavra que não seja essa, o amor e a gratidão. E que nesse momento em que encerramos com muito carinho essa reflexão, fazendo essa homenagem a essa casa que tanto bem já fez, que tanto bem faz e que tanto bem vai continuar fazendo, porque é uma casa de Jesus, do Consolador, que a gente possa envolvê-la com os nossos bons sentimentos,
com toda essa gratidão, com todo esse amor e carinho, e ouvir Jesus, o Mestre, falando para cada um de nós: conto contigo. Parabéns a todos e sigamos no trabalho com o Cristo. E após esses momentos de reflexão, nós queremos fazer a prece de encerramento, sentindo os benfeitores nos envolverem nessas vibrações de paz, de harmonia, de força, de coragem, sentindo-os preenchidos por esse amor do Cristo. Amigo e Mestre Jesus, Tu que és o bom pastor das nossas almas, sustenta-nos na caminhada, infunde-nos a esperança e continua a acreditar que podemos. Continuas a nos aguardar ao fim da estrada e que possamos, com passos firmes, resolutos, não nos afastar mais desse reto caminho. Que possamos também espalhar a Tua palavra a todos aqueles que também, como nós, em algum momento, estivemos ao largo, precisando de uma mão amiga que nos reerguesse e nos renovasse a esperança. E que possamos juntos, já que a marcha para Ti é feita por fileiras em conjunto, permanecermos unidos, vivenciando cada vez mais o Teu ensinamento: amai-vos uns aos outros, para que juntos, sentindo esse amor que nos fortalece, que nos renova, continuarmos a construir essa estrada de autoiluminação que cada um fará. Com muita gratidão por esses momentos de reflexão, queremos também pedir em conjunto que essa casa espírita possa continuar a receber o amparo, a ajuda dos benfeitores, a fim de que possa cumprir o seu papel de ser um posto de atendimento do mundo espiritual na Terra, essa janela que se abre e recebe do céu a luz, a força para consolar os corações. Agradecidos então e fortalecidos para a jornada, queremos com essa prece encerrar esse momento de reflexões. Que assim seja. Um grande abraço a todos, parabéns e sigamos unidos divulgando a doutrina luz.